Eu leio o apóstolo Paulo falando no grande capítulo sobre a ressurreição. 1 Coríntios 15, começo a leitura. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente, porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. E a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo certo. Pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isso que pregamos e é nisso que creste. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Assim somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos mais dignos de compaixão entre todos os homens. Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram. Queira Deus abençoar a sua palavra. Nós cremos que Cristo ressuscitou. Uma das coisas mais tristes da vida é perder o senso de eternidade. E Paulo afirma, como acabei de ler, se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Eu diria que viver sem esperança de vida eterna é uma das coisas mais patéticas da existência humana. A vida sem sentido de vida eterna é uma vida cheia de absurdos, incoerências, com todas as suas tragédias, traições. E se a vida não tem a dimensão eterna, a vida acabar num acidente de carro, numa bala perdida, numa enfermidade sem cura, numa terça-feira de madrugada, é realmente algo caótico. Sem a eternidade, esta vida é uma piada sem graça. A mensagem da ressurreição é uma das mensagens mais positivas da nossa existência. Por isso é importante
parar para pensar um pouco e considerar a dimensão da ressurreição de Jesus e as implicações dessa ressurreição para as nossas vidas. Mas e se Cristo não ressuscitou? Se toda essa história for apenas uma ficção, uma lenda, um mito, a ressurreição de Jesus Cristo é uma das doutrinas centrais do cristianismo. Mas será que isso não é uma fábula engenhosamente montada para enganar as pessoas? Essa foi a argumentação das autoridades judaicas quando o corpo de Jesus desapareceu logo depois do seu sepultamento. Não era esse também o discurso de um grupo de gente liberal ligada à igreja de Corinto? Se você prestou atenção ao que eu li, eles diziam no capítulo 15, versículo 12, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dentre os mortos? Esse grupo não negava que Cristo havia ressuscitado, mas negava sim que havia ressurreição dentre os mortos. E para desfazer esses equívocos, Paulo começa a fazer uma série de perguntas, supondo que Jesus Cristo não tivesse vencido a morte e ressuscitado. O que aconteceria, dizia ele, se Jesus não tivesse ressuscitado? Quais seriam as implicações se essa doutrina central da nossa fé fosse uma balela? E então ele começa, e ele então responde algumas coisas. Se Cristo não ressuscitou e se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Segundo lugar, se não há ressurreição, é vã a nossa pregação. Porque tantos discípulos de Jesus Cristo morreram por essa convicção para sustentar algo que não possui validade, não possui veracidade. Então, por que manter uma mentira? E uma mentira que ia prejudicar a vida deles. Terceiro, se não há ressurreição, é vã, é inútil a nossa fé. A nossa pregação é vã, mas a nossa fé é inútil. Porque o fundamento da nossa pregação é falso, está construído em cima de falsas bases e nós temos um falso argumento. Em quarto lugar, ele diz, se não há ressurreição, nós somos falsas testemunhas e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. No Antigo Testamento, a falsa testemunha era executada. No Brasil, mentir perante um juiz no tribunal é falso testemunho e é crime também. E Paulo afirma dizer que Jesus ressuscitou, quando ele não ressuscitou, é algo que não só agride, mas conspira contra Deus se Jesus não ressuscitou. E nós temos assegurado que Jesus ressuscitou, e se ele não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas. A mensagem é falsa, a propaganda é falsa, nós somos inimigos de Deus, porque ele é o Deus da verdade e nós estamos repetindo uma grande mentira. E uma mentira sempre repetida não se tornará verdade. A mentira sempre será mentira e a verdade jamais participará dela. E nós não podemos dizer uma mentira em nome de Deus e em nome da verdade. A Bíblia diz, aliás, que é o diabo que é pai da mentira.
E em quinto lugar, Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, Jesus também mentiu para os seus discípulos. Porque naquele dia em que Jesus perguntou aos seus discípulos: o que é que eles andam falando acerca de mim? E depois Jesus virou-se para eles e disse assim: e vocês que estão andando comigo há tanto tempo, o que dizem de mim? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus, depois que Pedro faz essa confissão, Jesus diz assim, a Bíblia diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, meus queridos, se Jesus não ressuscitou, ele fundamentou a sua mensagem sobre uma mentira que ele anunciou aos seus discípulos. Ele seria um enganador e um mentiroso. Paulo diz ainda mais: se Cristo não ressuscitou, nós permanecemos nos nossos pecados. Portanto, a falsa mensagem tem impacto eterno. Tem a ver com a salvação e a condenação das pessoas. Se a ressurreição de Jesus é uma farsa, nós estamos confiando naquilo que não tem confiança. Ainda estamos debaixo da condenação, ainda somos alvos do julgamento divino. Ele fala ainda: se Cristo não ressuscitou, nosso estilo de vida é totalmente equivocado. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. E Paulo, mais adiante, diz assim: se Cristo não ressuscitou, por que eu me expus a tantos perigos a toda hora? E aí ele começa a falar da vida dele como apóstolo de Cristo. Dia após dia eu morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E ele argumenta: se Cristo não ressuscitou, por que nós vivemos uma vida santa? Se Cristo não ressuscitou, por que queremos manter os nossos corpos puros? Se Cristo não ressuscitou, por que sofremos como cristãos? Por que somos perseguidos? Porque temos um grupo grande de cristãos em vários países sendo perseguidos hoje e agora. Paulo foi torturado por sua fé, Paulo foi perseguido por sua fé, foi espancado por sua fé e morreu por sua fé. Mas se Cristo não ressuscitou, por que ele fez tudo isso? Era um idiota. Por que tanto sacrifício e tanto martírio? Por nada. Ele seria o mais tolo de todos os homens e nós também. Além disso, os mais infelizes de todos, porque vivemos uma mentira e sofremos por uma mentira. Se Cristo não ressuscitou, diz ele, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Se Cristo não ressuscitou, o que importa é o prazer. O que importa é o aqui e agora. Os nossos atos, sejam quais eles, morais ou imorais, não tem qualquer consequência aos olhos de Deus. Mas eu disse para vocês, pior do que viver sem esperança, é morrer sem esperança. Sem fé, a vida não possui consistência. Nós vamos vivendo uma sucessão de acasos, coincidências, acidentes. A nossa vida vive-se ao sabor do acaso. Mas esse texto, ele quer demonstrar e afirmar e voltar a pregar que Cristo ressuscitou. E que crer na ressurreição não é uma grande tolice. E aí Paulo diz algumas coisas. Ele diz inicialmente, não,
A ressurreição é um fato. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nós não estamos lidando com uma lenda, nós não estamos lidando com um mito, nós não estamos lidando com uma fábula, nós estamos lidando com um fato concreto, histórico, tangível e que pode ser estudado. E por ser factual, por ser histórico, ele pode ser analisado. Francis Schaeffer, conhecido pregador, ele afirma que a coisa mais tola que nós podemos afirmar é que a fé é um salto no escuro. E ele diz, a fé cristã não é um salto no escuro, porque ela está fundamentada em dados concretos. De fato, Cristo ressuscitou. E esse fato pode ser analisado. Os discípulos foram acusados de uma farsa, de esconderem o corpo de Jesus. Mas todos os discípulos morreram pela convicção de que Cristo havia ressuscitado dos mortos. Será que eles morreriam por uma farsa, sabendo que era uma farsa? Uma farsa que eles criaram? Sabendo que aquilo não era verdadeiro? A dúvida é o primeiro passo para a incredulidade. Por isso nós precisamos ficar alertas. Paulo vai dizer nesse texto, as más conversações corrompem os bons costumes. E ao escrever essa carta, Paulo submete a ressurreição de Jesus Cristo à análise dos crentes em Corinto. A análise dos cristãos de Corinto. Eles poderiam averiguar a veracidade das informações e da mensagem que eles estavam recebendo. E vários irmãos ali testemunharam a ressurreição e eles ainda estavam vivos, vivendo entre eles. E aí Paulo diz assim, mas tem mais uma coisa. A ressurreição foi profetizada. Profetas do Antigo Testamento falaram dela. E para deixar claro que ele estava falando de alguma coisa crível, que podia ser crida, sem problema, ele cita uma das maiores fontes de referência sobre a vida de Cristo, as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. A confissão de fé dos judeus. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. E ele está citando o Antigo Testamento. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E eu grifo, segundo as Escrituras, para que você considere a fonte da autoridade. Hoje de manhã preguei em Lucas 24, quando dois homens, discípulos de Jesus, entristecidos com tudo que se passou em Jerusalém naqueles dias, voltam para a sua aldeia, a aldeia de Emaús. E eles vão pachorrentamente caminhando, e um homem junta-se a eles. E ele pergunta, por que vocês estão tão tristes? E um deles diz, você é a única pessoa que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias em Jerusalém? Quais? Aqui falam sobre Jesus, nós críamos que ele era o Messias, mas está já o terceiro dia que ele morreu, e nós não temos mais qualquer esperança. E aí aquele caminhante, que eles não reconhecem porque os olhos deles estão fechados, começa a dizer, vocês são tolos, vocês são incrédulos, vocês não conseguem crer em tudo que é dito no Antigo Testamento. E naquela caminhada ele abriu as Escrituras e começou a citar os profetas, começou a citar Moisés, mostrando que era necessário que Jesus, o Cristo, morresse, mas ressuscitasse também.
E depois, quando Jesus faz que vai adiante, eles dizem: fica conosco, Senhor. E quando Jesus fica com eles, ao abrir, no momento da ceia, ao abrir o pão, eles reconhecem que é Jesus. Possivelmente porque abrindo o pão, eles viram as marcas dos cravos. E eles diziam: porventura, quando ele falava conosco, não ardia o nosso coração? Paulo analisa os textos proféticos, aquilo que foi dito no Antigo Testamento, e diz: Jesus ressuscitou e ele está cumprindo o que foram ditos pelos profetas e por Moisés. Depois o apóstolo Paulo diz para a igreja: olha, a ressurreição foi testemunhada. E dos versículos 5 a 8, ele cita algumas pessoas e grupos que podiam comprovar a veracidade daqueles fatos. Ele começa com Cefas, que é mais conhecido por Pedro. E diz assim: apareceu a Cefas, ou seja, apareceu a Pedro. Mas Pedro não era um homem incrédulo assim, não. Quando falaram para ele que Jesus havia ressuscitado, ele foi o primeiro a sair correndo em direção ao sepulcro, junto com João, e foi lá averiguar se era verdade aquilo. Ele não acreditou no que disseram, ele queria ver por ele mesmo, e ele considerou em loco as evidências, e considerando, creu, e aquilo se tornou um dos pregadores e uma das testemunhas mais eloquentes sobre a ressurreição. Mais tarde, 50 dias depois, ele pregou a mais de 3.000 pessoas dizendo: Jesus ressuscitou. E quando mais tarde ele foi ameaçado pelos líderes religiosos judeus, ele respondeu ousadamente. Ele que tinha negado a Jesus por medo de uma serva, ele disse ousadamente para aqueles homens: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Jesus também apareceu aos 12 apóstolos. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Os discípulos também não estavam predispostos a acreditar no anúncio da ressurreição. Logo após a morte de Jesus, voltaram às suas atividades seculares. Pedro disse assim: eu vou pescar. E a Bíblia diz, em João 21, que 7 deles disseram: nós também. Eram pescadores profissionais, eles iam voltar às suas velhas lides. Iam voltar a fazer o que sempre fizeram. Esqueceram-se dos projetos de Deus. Esqueceram do projeto de Deus para a vida deles. Estavam completamente desiludidos. E os 2 caminhantes de Emaús, eles expressam bem esse sentimento, porque eles diziam assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é o 3º dia desde que tais coisas aconteceram, sucederam. Nós temos também Tomé. Mesmo ouvindo o testemunho de todos, achou que aquilo era uma grande balela. E se opôs veementemente, e ele disse: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum crerei. Sem dúvida, esses homens não eram do tipo que tem a tendência de alucinação e a fantasia. Todos eram homens muito concretos
e chegam a ser até incrédulos nas suas atitudes, mas eram pessoas que buscavam fatos que sustentassem suas convicções. Finalmente, houve um encontro coletivo, diz o apóstolo Paulo. Depois disto, foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Mais de 500 pessoas o viram de uma vez em Betânia, ressurreto. Todas essas aparições se deram num período de 40 dias. Além do mais, Paulo faz um desafio interessante. Olha, a maioria sobrevive até agora. Então é fácil para vocês verificarem se eu estou falando a verdade ou não. Se você tem uma mente inquiridora, por favor, vá atrás dessas pessoas. Vá ouvir os seus relatos. Não era algo acontecido para um grupo de pessoas fragilizadas emocionalmente. Há também um testemunho de que Jesus ressurreto apareceu a um líder. Ele diz assim: depois disso foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Tiago parece ser o principal líder da igreja em Jerusalém. Foi ele quem presidiu e moderou o primeiro concílio da igreja cristã para definir se o evangelho era só para judeus ou se o evangelho era para não-judeus também. Em Atos 21, 8, há uma outra referência a Tiago, apontando para a sua liderança, quando diz: no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Eram vários presbíteros, mas Lucas faz questão de dizer: Paulo foi visitar Tiago e os presbíteros. Ele era importante em Jerusalém. Tiago parece ter sido líder. Ele era meio-irmão de Jesus. Antes de Jesus ressuscitar, ele não cria em Jesus. Vá ao Evangelho de João no capítulo 7, os irmãos de Jesus não criam nele. Os irmãos de Jesus se incomodavam com o ministério de Jesus. Em algumas vezes disseram que Jesus estava louco. E agora, ressurreto, Tiago se converte, se torna pastor da igreja de Jerusalém. E agora Paulo cita para dar fundamentação à defesa da ressurreição. Jesus também foi visto por Tiago. Finalmente, um testemunho pessoal. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo também viu Jesus ressurreto. Será que alguém poderia morrer por algo da qual não tivesse absoluta certeza? Porque Paulo morreu por causa da sua fé em Jesus. Paulo entregou a sua vida a esta causa e por todos os lugares por onde andou, ele fazia a defesa contundente da ressurreição de Jesus. E por que ficar defendendo algo até a morte se tratava de uma mentira? E aí ele diz: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. O cristianismo é histórico. A fé cristã possui fundamentos históricos. Não foi um sábio que subiu ao monte e teve uma visão. É algo que aconteceu no tempo e no espaço. Pode ser averiguado. E se a ressurreição pudesse ser provada como falsa, a fé cristã não se sustentaria. Mas a ressurreição de Cristo nos garante a nossa vitória.
E Paulo diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 22. A vitória dele é a nossa vitória. A sua vitória nos dá garantia da vitória sobre a morte. Paulo diz que a morte é o nosso último inimigo, é o inimigo a ser destruído. E a ressurreição de Cristo nos dá segurança quanto ao cumprimento dessa promessa. E ao entender essas maravilhosas verdades, Paulo começa a zombar da morte nesse mesmo capítulo 15. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão é um ferrão usado para instigar um animal. A morte continua presente, ela é uma grave ameaça sobre todas nós, mas a sua capacidade de assustar perdeu o efeito. O cristão não teme a morte, chora na morte, não por desesperança, chora por causa dos seus afetos. A morte de Cristo desmistificou a morte, tragada foi a morte pela vitória, vitória de Cristo. Quem crê em Cristo experimenta uma profunda liberdade em relação a essa complicada questão da eternidade. A ressurreição de Cristo relativiza a morte. Quem crê em sua ressurreição não vive mais escravizado e dominado pelo pavor da morte. A morte não é um fim, mas uma nova etapa, não é um ponto final, mas uma reticência. Por isso podemos ter esperança no meio da calamidade, mesmo vivendo dias de incertezas, angústias, medo, nós podemos olhar para Cristo. Sua ressurreição é a nossa ressurreição, sua vitória é a nossa vitória. E nós não podemos menosprezar isso. A doutrina da ressurreição sustenta a nossa fé. À semelhança dele, teremos um corpo glorioso. Caminhamos para um céu de glória e não para um futuro de incerteza. O conhecido conferencista Bill Hybels, ele fala de um doloroso incidente do qual participou. Seu filho de 21 anos tinha um amigo de 21 anos que morreu tragicamente num acidente de carro. Eles eram muito amigos. Frequentemente estava aquele garoto na sua casa. Hybels não conheceu a família daquele jovem, mas em solidariedade à família, ele foi ao funeral. E ele chegou lá naquele funeral, foi um funeral feito sem muitas convicções. O oficiante estava ali para cumprir um ofício. Ali não estava com o seu coração. Ele não falava com nenhuma convicção. Ele lia muita coisa, não havia nada ali que falasse de qualquer possibilidade de esperança diante daquela trágica circunstância. E o pai daquele menino de 21 anos ali na frente, ouvindo aquele homem falando o seu ofício, não aguentou, se levantou e foi até Hybels e disse para o Hybels: pastor, traga-nos uma palavra de esperança, a vida não pode acabar de forma tão patética, fale-nos do céu, pastor. E ele foi ao funeral para ser um assistente. Mas ele, constrangido, foi lá à frente trazer a palavra de esperança e das verdades do Evangelho para aquelas pessoas tão sofridas diante de uma tragédia. E ele falou do Cristo vivo. Ele falou da morte e da certeza de vida eterna para aqueles que creem que Jesus é a primícia, é o primeiro fruto
de outros frutos que virão por causa da sua ressurreição, como nos ensina a palavra. A ressurreição nos aponta para a vitória sobre as trevas, vitória sobre o mal, vitória sobre as calamidades. Muitas vezes ficamos confusos, sentimos dor, angústia, medo, tristeza, mas a Páscoa vem trazer essa esperança aos nossos corações confusos. E a igreja primitiva tinha uma saudação toda especial. Os irmãos diziam uns aos outros: Cristo ressuscitou. A saudação pascual ainda hoje é um costume de Páscoa existente nas igrejas de tradição católicas orientais, tanto nas ortodoxas como as católicas romanas do rito bizantino. E a saudação é a seguinte: um diz, Cristo ressuscitou. E todos respondem, em verdade ressuscitou. Em 1980, Billy Graham foi convidado para ir à União Soviética. Gorbachev estava na liderança, perestroika estava na moda, havia um ar de liberdade. Então deixaram Billy Graham, o maior evangelista do mundo, pregar na Rússia. E ele foi lá e pregou. Ele teve encontros pessoais com os líderes russos. Mas no domingo da Páscoa, levaram-no para uma aldeia russa. E lá naquela aldeia russa, antes de lhe darem a palavra, a aldeia toda reunida, antes de lhe darem a palavra, o chefe fez um discurso de 15 minutos a favor do ateísmo. Falou contra a fé e falou na grande vitória do ateísmo. E disse para a pessoa que assessorava Billy Graham: você tem 5 minutos para refutar tudo o que eu disse. E aquele homem disse: eu não preciso de 5 minutos, eu preciso de 5 segundos. E então ele disse: Cristo ressuscitou. E a aldeia toda respondeu: em verdade ressuscitou. A ressurreição nos enche de esperança. A ressurreição nos traz grande alegria. A ressurreição queima o nosso coração. Por isso, pregamos: Jesus ressuscitou. Aleluia. E se você quer ter um mínimo de esperança, nós não contamos fábulas, nem estamos contando para você conto da carochinha. Estamos falando de muitas pessoas ao redor do mundo que morreram, foram espancadas, foram maltratadas, aprisionadas por causa dessa fé. De vez em quando a gente vê num plástico no vidro de carro: Cristo está vivo, falei com Ele ainda hoje. Quantos aqui oraram hoje? Alguns aqui. Vocês são os doidos. Se Cristo não ressuscitou, vocês são os doidos. Freud deve explicar isso. Mas nós temos Cristo vivo. Ele vive em nós, reina em nós, tem dirigido a nossa vida. Temos o Espírito Santo, que Ele enviou quando nós cremos nisso, para nos conduzir à marcha, para que a nossa vida seja uma vida dirigida por Deus, cheia de sentido, graça e esperança. Tudo porque Jesus ressuscitou. Nós não somos russos, mas vamos treinar. Eu vou dizer para vocês
e vocês vão responder. Eu vou dizer, Cristo ressuscitou, e vocês vão responder, em verdade ressuscitou. Cristo ressuscitou. Amém.